A paz do Senhor Jesus. Essa mensagem foi escrita pelo pastor Leonai. Ninguém vive sem propósito. Quando Deus nos criou, Ele nos criou por um propósito, e cada um de nós precisa entender o propósito de Deus em nossas vidas. Imagine viver nesse mundo sem rumo, sem uma direção, sem um motivo, mas no meio de milhares de pessoas, Deus decidiu que você iria nascer, e antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito. Provérbios 16, 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Nós precisamos entender o motivo pelo qual Deus permitiu que eu existisse. Você já parou para se perguntar o porquê você veio ao mundo? Se você ainda não entendeu o porquê Deus lhe trouxe ao mundo, eu quero te ajudar a entender o teu propósito. E para entender isto, você precisa fazer 3 coisas urgentes. Primeiro, você precisa orar e jejuar na mesma intensidade. Precisamos entender que ninguém conseguirá ter acesso a Deus se não for através da oração, e para isso, você precisa purificar a si mesmo. 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A oração é a necessidade de todo cristão, e somente através da oração, Deus revelará o seu propósito. A vida de Jesus foi movida pela oração, para que ele viesse cumprir o seu propósito de vir ao mundo. Mas Jesus não somente orou, como também jejuou para que o propósito de seu Pai fosse concluído na terra. Se Jesus precisou orar e jejuar, nós também precisamos seguir o mesmo exemplo. Todos aqueles que desejaram entender o propósito de Deus em suas vidas, precisaram orar e jejuar, até que se tornassem pessoas íntimas de Deus, porque Deus só se manifesta quando buscamos ter intimidade com Ele, através da fonte do jejum e da oração. Joel capítulo 2 versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Daniel capítulo 9 versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Efésios capítulo 6 verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem na oração por todos os santos. 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Orem continuamente. Segunda coisa que você precisa para entender o seu propósito: se converta dos seus pecados. Se quisermos entender o nosso propósito, é necessário que nós venhamos renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus, nos convertendo a Ele, pois Deus não pode se manifestar para quem desagrada a Ele servindo a 2 senhores. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Se converter dos seus maus caminhos requer confissão. Se quisermos ter uma vida dentro dos propósitos de Deus, transformada e cheia do Espírito Santo, nós precisamos confessar os nossos pecados. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. 2 Crônicas 30, 9. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Atos 13, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mateus 3, 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. Terceira coisa que precisamos para entendermos o propósito de Deus: Ele quer que confiemos nele. É impossível seguirmos ou estarmos ao lado de alguém que não confiamos. Sem confiança você não poderá crescer em nenhuma área da sua vida. Por isso nós precisamos entender que servir a Deus é depender dele através da nossa fé. E quando nós confiamos em Deus, nós colocamos as nossas vidas em suas mãos. Hebreus 11, 6.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Salmos 91, 2. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Naum capítulo 1, 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Salmos 84, verso 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Salmos 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Salmos 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Deus tem um grande propósito na sua vida, não é à toa que por várias vezes você já teve grandes livramentos. Existem coisas que talvez você não esteja entendendo, o porquê estão acontecendo na sua vida, mas breve você irá entender. Saiba que diante desses problemas, Deus tem um grande propósito, e seus problemas não são maiores do que os planos de Deus. Siga esses conselhos, e se prepare para viver o propósito de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe.